exploração do texto. As histórias em quadrinhos apresentam uma narrativa, ou seja, contam uma história com começo, meio e fim, como aqueles contos que vocês leram, que vocês interpretaram em apostilas anteriores. Na HQ que você leu, que história é narrada? Qual é a história que é contada nessa HQ que você acabou de ler? 2. Uma história em quadrinhos pode ser identificada por um título ou pelo nome dos personagens que aparecem nela. Em qual dos dois casos a história que você leu se encaixa? Essa história é identificada por um título ou pelo nome dos personagens? Ok? Basta você escolher uma dessas duas opções. 3. Releia o primeiro quadrinho da HQ e responda. Letra A. Calvin busca um elemento de comparação para o ar que respira. Quais recursos no balão de fala confirmam essa busca do personagem? Ele quer uma comparação, mas ele não acha uma palavra ideal, uma expressão ideal. Quais são os recursos do balão de fala do Calvin, que indicam essa busca, que mostram essa busca? B. Pelo cenário no quadrinho e pela expressão de Calvin, que expectativa o leitor tem a respeito da comparação que será feita pelo personagem sobre o cheiro do ar? Olha, aqui houve uma falha que eu já coloquei a resposta. Algo agradável, bom, tá bom? Você pode complementar essa resposta e colocar com as suas palavras alguma outra expectativa que você tem. C. Pela observação da sequência dos quadrinhos, a busca de Calvin pela comparação certa é preenchida? Por quê? Quando você observa a sequência da narrativa, a sequência dos quadrinhos, você acha que essa comparação, a palavra que ele usou, é preenchida para essa comparação que ele busca? Sim ou não e por quê? Ok? D. Que elementos gráficos, agora vamos para os desenhos, para as imagens, para os elementos que compõem a história em quadrinho, permitiram que você chegasse à resposta da pergunta anterior? Quais são os elementos que aparecem na HQ que permitiu a você chegar à resposta a essas perguntas anteriores, a essa pergunta anterior sobre a comparação, se ela é preenchida ou não. 4. Agora volte à história em quadrinhos e compare as expressões faciais, as expressões no rosto dos personagens, no primeiro e no segundo quadrinhos. De que modo a mudança entre elas contribui para criar o humor da história? A expressão facial, a forma com que é desenhado o rosto, a mudança nessa expressão facial, contribui para o humor da história? De que modo isso ajuda a contribuir para criar o humor da história? Tentem responder isso. 5. Nas histórias em quadrinhos, a expressão facial dos personagens contribui para a construção dos sentidos da narrativa. Continuamos aqui com a expressão facial. Observe a expressão de Calvin e Haroldo nos quadrinhos indicados a seguir. No caderno, faça a correspondência entre as colunas, indicando o que parecem sentir os personagens em cada um deles. À esquerda, você tem as expressões faciais que podem indicar alegria, decepção ou contrariedade, contemplação, quando você fica contemplando algo, observando algo longamente, ou nojo. E aqui você tem 5 opções. Ok? Isso significa que uma expressão facial vai contemplar pelo menos 2 quadrinhos, né? O primeiro quadrinho você vai analisar para fazer a correspondência. Se você quiser ligar, também pode. Segundo quadrinho, quarto quadrinho, sexto quadrinho e oitavo quadrinho. As expressões faciais das personagens nesses quadrinhos expostos aqui correspondem a quais expressões faciais na coluna da esquerda. Basta fazer
a ligação. 6. Releia o 5º, o 6º e o 7º quadrinhos da HQ e observe as onomatopeias reproduzidas. Que sons são representados nesses quadrinhos? A onomatopeia está sendo explicada aqui do ladinho. Onomatopeia é quando você usa palavras para representar os sons que você produz, os sons da natureza. Nós temos aqui alguns exemplos: chuá, buá, crás, atim, ha, são onomatopeias, ou seja, muitos sons da natureza, não todos, mas muitos sons da natureza são representados por palavras nas histórias em quadrinhos. Todos os sons que a personagem emite são representados por palavras nas histórias em quadrinhos. E essa representação é que se chama onomatopeia. É uma figura de linguagem que nós vamos estudar muito ainda no decorrer do ensino fundamental e do ensino médio. 7. Em uma história em quadrinhos, os fatos são apresentados de forma que o leitor reconheça a sequência narrativa e a passagem do tempo. Releia a história de Calvin e Haroldo. A. Quantos quadrinhos foram utilizados para representar a ação dos personagens? Aqui também houve uma falha que eu já coloquei 9 quadrinhos. Eu tirei do livro de português da turma e na hora de produzir acabou ficando a resposta aí. Mas tudo bem. É uma pergunta super fácil, não tem problema. B. Os personagens aparecem em movimento? Que recursos o cartunista utilizou para indicar isso? Quais são os recursos que o cartunista utiliza para indicar o movimento das personagens? As personagens estão se movimentando, não estão? Sim ou não? Que recursos o cartunista utilizou para representar esse movimento? C. No 6º quadrinho, que efeito a sobreposição ou repetição do desenho dos personagens cria para o desenrolar da história, da narrativa? Explique sua resposta. No 6º quadrinho há uma sobreposição ou uma repetição do desenho dos personagens. Explique sua resposta. O que isso indica? O que o cartunista, o que o desenhista quer criar com isso para o desenrolar da história? O que ele cria com isso para o desenrolar da história? Nas histórias em quadrinhos, podem aparecer recursos que costumam ser utilizados no cinema. Por exemplo, o zoom, que serve para dar mais ênfase a um personagem, uma ação dele, a um objeto ou a um cenário, mostrando-o de perto e com detalhes. Quando você vê a câmera longe, distante, ela faz um zoom, ela aproxima um espaço, uma personagem, um elemento qualquer daquela cena. É o zoom, é você aumentar, ampliar para ver detalhes. Isso nós usamos no celular também, quando nos mandam uma mensagem, uma imagem, às vezes você usa o zoom para aproximar algum elemento dessa imagem. Chamamos esse tipo de enquadramento de plano. No cinema e no quadrinho isso se chama plano. Leia o quadro a seguir que traz a explicação de alguns deles. Você vai ler esse quadro aqui a seguir para responder as próximas questões. Plano geral. Apresenta o conjunto todo, cenário e personagens. Plano de detalhe. Chama a atenção para um aspecto da imagem. Quer dizer, o plano de detalhe chama a atenção para um elemento, para um aspecto da imagem somente. Primeiro plano. Limita o espaço à altura dos ombros para dar maior destaque à expressão facial. Aqui já é ligado às personagens. Na altura do ombro, você destaca a expressão facial. O plano americano mostra os personagens a partir do joelho. Plano médio mostra os personagens da cintura para cima. E o plano total mostra os personagens de corpo inteiro.
Com base nesses planos todos aqui, você vai responder as questões seguintes. Então, observem, você vai observar as imagens na sequência e vai dizer qual o plano. Indique qual dos planos descritos anteriormente é empregado em cada imagem. A letra A. Que tipo de plano é usado? Você vai dizer qual daqueles planos está aqui. A imagem B e assim por diante. Então, você só vai fazer o que aqui? Analisar cada uma dessas imagens na sequência e você vai dizer que plano caracteriza cada uma delas, beleza? Vai até a letra K, então basta você voltar lá nos tipos de planos e ir distribuindo esses planos nessas imagens todas aqui, ok? A9. Reveja o primeiro quadrinho da história de Calvin e Haroldo. Letra A. Que plano foi utilizado nesse quadrinho? Lá no primeiro quadrinho da história de Calvin e Haroldo, no comecinho da apostila. Que plano o cartunista utilizou nesse quadrinho? Por quê? Provavelmente foi escolhido esse plano. Por que você acha que ele escolheu esse plano? B. No oitavo quadrinho, o recurso de aproximação é maior. Que efeito o uso desse recurso cria para o desenrolar da história? E aí? O que você, além dessa possibilidade que está aqui, o que mais você acha que pode criar? Qual é o efeito disso? Releia apenas a parte não verbal da história em quadrinhos de Calvin e Haroldo. Depois, releia a parte verbal. A parte não verbal são as imagens. Depois você vai ler só a parte verbal. Se não houvesse a parte verbal na história de Calvin e Haroldo, ela poderia ser entendida somente pelas imagens? O que você acha? Se não tivesse a parte verbal, a parte escrita, as palavras, os diálogos entre Calvin e Haroldo, você acha que só com as imagens daria para entender a história? B. E sem as imagens? Em sua opinião, a história teria sentido se você retirar as imagens e só ficar com as palavras? A história teria sentido? C. Para você, qual é a importância do uso dessas duas imagens nessa história em quadrinhos? E aí? Qual é a importância da imagem verbal, da parte verbal e da parte não verbal na história? O que você pensa sobre isso e qual a importância disso para a história? Linguagem verbal e linguagem não verbal, imagens e palavras. Qual a importância do uso dessas duas linguagens? Agora reflita sobre essas perguntas e compartilhe as respostas com os colegas e o professor. Letra A. Você conhece histórias em quadrinhos que têm apenas a linguagem não verbal? Ou seja, que têm apenas desenhos? Em caso afirmativo, mencione alguns exemplos. E B. Em sua opinião, o contato com as histórias em quadrinhos pode despertar em crianças e adultos não alfabetizados a vontade de aprender a ler e a escrever? Explique.